Eu vou fazer uma pergunta pra você. Por acaso você já tretou com alguém num nível que você parou e pensou assim, nunca na minha vida eu vou pedir desculpa pra essa pessoa? Pois é, alguns artistas ao longo da história da música também viveram tretas desse tipo. E essas tretas foram tão marcantes que até hoje são referência quando se fala na carreira dessas pessoas. O caso é que durante a pandemia ou até mesmo 10 anos depois que várias dessas situações aconteceram, nós vivemos uma epidemia de pedido de desculpas, por incrível que pareça. E várias pessoas tentaram tirar esse trago amargo que existe nas suas carreiras por conta de tretas do passado. Então nesse vídeo a gente vai conhecer as pessoas que fizeram isso durante aí a pandemia ou pós-pandemia e que demoraram anos para reconhecer toda essa situação. Antes da gente começar, já sabe, se por acaso você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas aqui inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Pois é, gente, antes tarde do que nunca, e vamos começar com uma treta que gerou uma das maiores músicas dos anos 90 ever. The Boy Is Mine, a treta de Brandy com Monica. Quando ambas essas artistas incríveis eram estrelas adolescentes promissoras, elas uniram forças em um dueto de 1998 que simplesmente dominou as paradas, The Boy Is Mine. Mas imediatamente depois de todo esse hit, as duas começaram a se enfrentar com muita frequência pelos tabloides e pelo público, que acabaram se tornando inimigas na vida real. Essa música foi uma treta só, gente, porque muita gente dizia que as duas não se gostavam de maneira nenhuma e que tudo para fazer essa música acontecer simplesmente era baseado numa treta violenta. Para vocês terem uma ideia, começaram a circular alguns rumores de que as duas estrelas do R&B não poderiam estar próximas uma da outra durante as filmagens do videoclipe original da música, assim como também ambas especulações estavam dizendo que elas lutavam para reivindicar a música como sua, culminando em uma suposta briga física durante o ensaio para a performance do VMA de 1998. Só que na época isso tudo havia sido negado pela equipe de ambas as artistas. Só que quando a Monica estava promovendo um dos maiores hits da carreira dela, ela comentou que de fato tinha descido o cacete na Brandy, gente, durante os ensaios, e que isso foi uma coisa que ficou muito ugly. Porém, foi num encontro de 2020 quando a Brandy confessou que ela havia encontrado a Monica no backstage ali de um evento e elas tinham conversado e pedido desculpas uma para outra por conta dessa situação que marcou tanto a carreira delas e que elas precisavam passar uma borracha em cima disso. E foi assim que aconteceu. Na época, a Brandy até disse: eu queria falar com ela sobre essas coisas e pedir desculpas por aquelas coisas que eu disse na mídia. E que também senti que nós nunca conversamos. Senti que eu precisava dizer tudo aquilo. Fico feliz que ela tenha compreendido e que agora estamos seguindo em frente. Uma outra pessoa que se arrependeu muito também foi o Justin Timberlake, que pediu desculpas públicas para a nossa querida Janet Jackson por conta do momento Nipplegate, que foi o peitinho ali no Super Bowl. Pra quem não sabe dessa história, em 2004, Justin Timberlake foi performar com a Janet Jackson no Super Bowl. Daí, em um momento da performance, ele vai puxar a roupa da Janet, ele arranca um pedaço a mais da roupa e exibe o peito da Janet ali por conta de 1 segundo apenas na televisão. Isso foi um acontecimento na época e gerou um dos piores cancelamentos da história quando se fala em uma artista. E como a Janet também era uma artista preta, né? Isso daí se torna muito pior no final das contas.
Vale lembrar que Janet foi tão culpada pela mídia nessa época que, além de terem tirado as músicas dela das programações de rádio, também ela parou de ser convidada para o Grammy, que ia acontecer na semana seguinte, e seus vídeos foram todos retirados de propriedades da Viacom, incluindo a MTV, a CBS e Infinity Broadcasting. Porém, na situação toda, o que aconteceu? O Justin, além de ter sido convidado para o evento, também deram para ele a opção dele pedir desculpas publicamente ali naquela situação toda. Ou seja, cancelaram a Janet Jackson, mas ele que teve participação no negócio, não aconteceu nada por todos esses anos. E Janet, inclusive, comentou na Oprah que ela se sentiu meio abandonada assim pelo Justin, porque ele era um amigo querido dela e simplesmente depois dessa situação toda, o contato acabou. Em 2018, o Justin fez o Super Bowl dele, mas não chamou Janet Jackson para o palco. E isso era uma coisa que todo mundo sabia que ele devia ter feito. Daí, gente, 17 anos se passam e o que acontece? Simplesmente ele resolve fazer uma carta aberta no Instagram pedindo desculpas para Janet Jackson, principalmente porque começou meio que uma era de cancelamentos dentro ali do Instagram na época que a pandemia estava acontecendo, principalmente porque as pessoas estavam com mais tempo para poder ler sobre essas coisas, discutir esses assuntos e afins. E foi óbvio que tudo caiu em cima dele, né? Ele assim faz uma postagem nas redes sociais dizendo: "Sinto muito pelos momentos da minha vida em que minhas ações contribuíram para o problema, em que falei fora de hora ou não defendi quem era certo. Entendo que falhei nesses momentos e em muitos outros e beneficiei de um sistema que tolera a misoginia e o racismo. Quero me desculpar especificamente com Britney Spears e Janet Jackson, que tenho imenso respeito por essas mulheres e sei que falhei." Bom, gente, 17 anos depois é dureza, né? E assim, pensando principalmente na situação da Janet, né? Antes tarde do que nunca, mas não teve o mesmo valor não, cá entre nós. Também podemos falar de Guns N' Roses versus o Nirvana, né? Uma treta aí que pairou de certa forma os anos 90 e que colocou aí uma rivalidade histórica entre essas duas maiores bandas da sua época. Essa rivalidade entre o Guns e o Nirvana começou no início dos anos 90, quando o nosso queridíssimo Kurt Cobain decidiu desde o início que definitivamente não queria que seu grupo fosse comparado à banda de metal rock de Los Angeles. Ele disse: "Não somos o tipo de banda típica do Guns N' Roses que não tem absolutamente nada a dizer." Vale lembrar que o Kurt Cobain também teria negado uma oferta de uma turnê conjunta com o Guns. O Axl Rose finalmente começou a rebater Kurt Cobain e sua esposa Courtney Love, dizendo que eles são viciados do caralho. Se o bebê nascer deformado, acho que os dois deviam ir para a prisão. Ele falou inclusive sobre a filha do casal, a Frances Bean. Porém, foi no VMA de 1992 quando a bomba explode, porque nos bastidores as duas bandas entraram em uma discussão quentíssima que virou um mega barraco. Axl Rose teria mandado Courtney Love calar a boca porque ela estava zombando dele, enquanto os baixistas adversários tiveram sua rixa própria. Kurt Cobain assim rebate: "O cara é um machista, racista e homofóbico, e você não pode estar do lado dele e do nosso ao mesmo tempo." Ele falou isso no Advocate. Ele ainda completa: "Sinto muito por ter que dividir isso assim, mas é algo que você não pode ignorar. Além disso, eles não sabem escrever uma boa música." Porém, em 1994, quando Kurt Cobain suicidou, o Dave Grohl pediu meio que um cessar-fogo de ambas as bandas com essa história toda. Vale lembrar que em 2010 o McKagan se desculpou sobre o que aconteceu anos atrás no VMA, dizendo: "Eu estraguei tudo quando percebi uma calúnia contra a minha banda ao lado do Nirvana." Ele escreveu em uma carta aberta no Seattle Weekly: "Na minha névoa de embriaguez e mania induzida por drogas, ouvi o que queria ouvir e fui atrás disso nos bastidores. E Kurt, sinto muito por aquele dia. Sua banda devia ter sido uma daquelas que continuou estabelecendo novos padrões para que uma banda de rock continuasse seguindo seus passos." Bom, Method Man versus Destiny's Child também foi outra coisa que virou uma confusão, né? Um fenemê descontrolado descendo uma ladeira. Tudo isso
teria acontecido porque as meninas teriam recusado apertar a mão dele durante uma premiação. Ele comentou: eu fui dizer oi pra elas e quando eu disse oi, elas nem se viraram para me cumprimentar. Na minha cabeça isso bateu muito forte, principalmente por conta da minha baixa autoestima. É como que se elas simplesmente tivessem fudido comigo, quanto na verdade elas nem me ouviram. Era tão alto naquele momento que simplesmente é a desculpa que eu estou dando agora. Elas não conseguiram me ouvir. Porém, naquela noite, gente, o Method estava conversando com aquele produtor, o Rock Wilder, que fez inclusive Bootylicious pra ela, assim como fez algumas outras músicas para várias artistas ali dos anos 2000. E no meio dessa conversa, teve um momento que o Redman tava lá do lado dele e as meninas chegaram. Daí ele meio que apresentou as meninas para os dois e o Method se recusou a cumprimentar as meninas e falou assim: podem seguir em frente com essa merda hollywoodiana de vocês. Mais tarde ele admitiu que provavelmente exagerou naquele momento. Ele disse: nem Kelly, nem Beyoncé ou Michelle fizeram qualquer coisa comigo, mas eu sendo tão miserável naquele momento maldito, senti que elas não estavam me tratando da maneira que eu merecia ser tratado. Quem sou eu para pensar isso dessas garotas? Elas estão aqui para promover as suas carreiras e quebrar recordes da sua própria natureza. Eu de certa forma nunca me desculpei por isso, mas hoje peço desculpas a Beyoncé, Kelly e Michelle. Vocês não mereciam nem um pouco esse tipo de tratamento meu. Mais tarde, a Tina, mãe de Beyoncé, compartilhou um vídeo do artista com uma frase que dizia o seguinte: é preciso ser um homem de verdade para contar essa história, um grande exemplo para outros jovens. Uma outra pessoa também que sempre alfinetou outra pessoa famosíssima aí foi o Elton John com a Madonna, né? Os dois cresceram simplesmente numa guerra fria ao longo de toda essa carreira de ambos, né? Ele nunca gostou dela, ela nunca gostou dele. Vamos aos fatos. Essa treta de fato estourou quando o Elton John resolveu criticar a música Die Another Day que a Madonna fez para a trilha sonora do James Bond, quando ele afirmou que essa era a pior música de todos os tempos já feita para um tema do James Bond. Depois ele foi lá e shadeou ela, dizendo assim que a turnê dela era um desastre absurdo e que obviamente ia ser um desastre porque estava sendo feita por ela. Porém, nossa querida sapata de meia-idade, Elton John, finalmente se desculpa com Madonna depois dessa situação toda, dizendo: eu estava em um restaurante no sul da França e ela entrou, então mandei um bilhete dizendo: você provavelmente nunca mais falará comigo, mas sinto muito e tenho vergonha de mim mesmo, lembrou ele em uma entrevista ao Graham Norton. Ela foi muito gentil e aceitou e nós chegamos perto e conversamos. Estamos bem até agora, é somente eu mesmo e minha boca grande. Vale lembrar que a Madonna ficou zoando muito o Elton John durante anos também, principalmente naquela situação da Ellen, quando ela coloca uma foto do Elton e a Madonna fala "nice ass". E pra fechar com chave de ouro, obviamente, Justin Timberlake com Britney Spears, né? Cá entre nós, que treta! Depois do grande documentário Framing Britney Spears, que foi lançado em 2021, o Justin Timberlake foi extremamente atacado nas redes sociais, principalmente por conta do seu comportamento pós a separação altamente pública de Britney Spears em 2002. Especificamente como ele também sexualizou Britney e perpetuou a narrativa que ela havia traído ele. O Justin fez várias declarações na época da promoção do seu álbum Justified, como principalmente que ele teria tirado a virgindade de Britney, né? Ele fez várias declarações machistas por aí ao longo dos anos. Cerca de 20 anos depois dessa situação toda, umas semanas após o lançamento do documentário, Timberlake finalmente se desculpou publicamente com sua ex, a quem se dirigiu pelo nome, e ele ainda disse: a indústria é falha, escreveu ele em um comunicado postado em seu Instagram. Isso prepara os homens, especialmente os homens brancos, para o sucesso. Por causa da minha ignorância, não reconheci isso enquanto estava acontecendo na minha própria vida. Quero assumir a responsabilidade por meus próprios erros em tudo isso, bem como fazer parte de um mundo que eleva e apoia as pessoas. Ah, gente, pelo menos ele falou alguma coisa, né? Mas tipo assim, muita gente não se convenceu do pedido de desculpas e até hoje o pessoal fala que isso daí só foi falado por conta da biografia da Britney, que iria nascer pouco tempo depois que ela terminou a tutela também, ok? Bom lembrar isso. Então ele já teria tirado um pouco da parcela de culpa dele ali.
Mas enfim, comenta aqui a sua opinião sobre essas histórias. Você sabia delas, você não sabia delas? Habla muito que eu quero saber. Fechado? Ó, beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!